Eu recebi o convite da Maria João, aqui da Ecologia Educacional. A gente está no Face, Ecologia Educacional, para quem quiser ouvir as duas. E quem quiser só me ouvir, eu vou ficar falando aqui e vocês podem me ouvir. Mas, eu vou tentar chamá-la de novo, mas ela está difícil hoje, gente. E como a gente vai conversar, então eu vou falando aqui. Vocês estão me ouvindo bem? Todos estão me ouvindo bem? A gente vai falando e vamos ver se a gente consegue fazer alguma coisa que vocês consigam entender. Mas, infelizmente... Agora que vai começar. É agora que vai começar a ecologia. Olha, Kátia, eu mais uma vez, muito obrigada. Muito obrigada por teres aceito o convite da ecologia. A ecologia é realmente um sonho de uma educadora que quer chegar a todos os adultos e que eles percebam que existem formas respeitosas de educar uma criança, bebê, criança, jovem, adulto, não é? Porque realmente as crianças, os bebés, desde sempre, não é? Desde o nascimento, que são pessoas, são seres e que merecem todo o nosso carinho e respeito, não é? E a ecologia nasceu com essa vontade. E então queria-te dizer que fico mesmo muito feliz poder estar aqui outra vez contigo. E aqui no Insta não consigo fazer nada. Eles estão te ouvindo perfeitamente maravilha. aqui, porque eu coloquei o celular perto do computador, então eles conseguem te ouvir. Mas se vocês quiserem ver a Maria João, aí vocês vão lá para o Face, na Ecologia Educacional, tá bom, gente? Isso, a gente vai estar nos dois canais. A gente tentou fazer, mas parece que hoje o Instagram não está ajudando muito. Não faz mal, a gente faz na mesma, e porque fica aqui o registro e pronto. Vai ficar no teu, vai ficar no meu e depois fica no Face. Está tudo bem. Tá tudo Kátia, ótimo. olha, aqui para a ecologia, queres-te apresentar, queres dizer um bocadinho do teu percurso e do porquê das neurociências? Gente, eu acabei de descobrir que eu estou há 38 anos em educação e é exatamente a idade da Maria João. Então, quando Maria João nasceu, eu entrei na educação. E assim, dá um pouquinho de experiência isso, né? O que aconteceu? Eu sou de uma geração que fez aqui no Brasil um curso técnico que chamava magistério. E depois a gente fazia uma graduação que chamava pedagogia para dar aula, né? Hoje as pessoas têm que fazer essa graduação, não tem mais esse curso técnico, não sei, que seria ensino médio que chama aí? Aqui temos que fazer faculdade, é a universidade. E antes da faculdade... É o secundário. O secundário. Aqui a gente fazia um magistério no secundário, e saía com um curso técnico. E agora não, tem que fazer também a faculdade. Então, mas eu sou da geração que fez esse curso técnico. E nesse curso técnico, a gente aprendia, no magistério, a gente aprendia muitas coisas práticas, né? Que na pedagogia, na graduação, a gente aprende mais teórica, eu achei, pelo menos. Não sei como é que é aí em Portugal. Aqui é igual. Então, e aí, quando eu cheguei na escola, eu fui descobrindo que algumas coisas os clássicos nos respondiam e outras coisas não. E, ao mesmo tempo, eu fui tendo filho, eu tive 3, eu trabalhei do educação infantil até o ensino médio, eu trabalhei em várias escolas, então, assim, com o decorrer, algumas coisas, só a neurociência começou a me responder. Sim, sim. E eu estudo neurociência nos últimos 20 anos. Faz 20 anos que eu estudo neurociência. E aqui no Brasil ainda não tem muita publicação. Aí em Portugal tem. Eu trazia muitos livros de uma livraria que aí de Portugal eu mandava trazer, que chama WOOK, WOOK. WOOK, sim. Eu comprei muitos livros em português de Portugal, em inglês e em espanhol. E aí eu trazia aqui para o Brasil. Os primeiros livros que eu li de neurociência eram da UC. Demorava uns 3, 4 meses para chegar, acho que ainda demora, mas assim, valeu bastante a pena, porque aqui a gente não tem muita publicação de neurociência. Aí vocês têm mais acesso.
Sim, sim. Às vezes não temos, temos o acesso, mas não temos a noção da importância da temática, sabes? Sim. E aquilo que, o porquê de ter convidado para a ecologia é exatamente por isso, era que tu nos explicasses a importância que as neurociências têm na educação, Tá. sabes? Eu vou te explicar por que a gente não tem a necessidade a percepção da necessidade. As primeiras, as primeiras edições, mesmo os livros que vieram aí de Portugal, eles eram escritos por médicos, por biólogos, né? Mas se a gente pensar bem, Piaget era biólogo, Montessori era médica. Então, sempre houve esse diálogo. Né? A gente aqui é um pouco preconceituoso em alguns momentos. Mas, ao mesmo tempo, quando o biólogo ou o médico fala, ele talvez não tenha como nos dar um exemplo prático de sala de aula. E isso só o pedagogo, o professor consegue. Né? Alguém aqui perguntou qual é a diferença entre psicologia e neurociência. Psicologia é uma área que estuda as relações e faz terapia, e é uma área específica. A neurociência, ela é interdisciplinar, ela trabalha com várias áreas. Então, ela trabalha com a psicologia, com a medicina, com a biologia, com a pedagogia, com a filosofia. Ela trabalha na interface de muitas áreas. E por que ela responde a algumas coisas? Ela não traz, por exemplo, quais as estratégias que a gente vai usar em sala de aula. Ela traz as pesquisas relativas ao sistema nervoso. Então, por exemplo, ela fala o que o córtex pré-frontal faz, o que a amígdala faz. Mas isso na sala de aula não faz nenhuma diferença para o professor. Né? Na hora que ele está dando aula, não interessa ele saber o nome do córtex pré-frontal. O que interessa é ele saber, por exemplo, que o córtex pré-frontal ele se desenvolve desde que as crianças são pequenas até os 25 anos, e que ele tem que ajudar nesse desenvolvimento. Então, a neurociência traz o conhecimento e a gente, os professores, as pessoas que estudam e veem as pesquisas, né, da neurociência, por exemplo, eu fiz uma pós-graduação de neurociência aplicada à educação na Santa Casa aqui de São Paulo, na Faculdade de Medicina. Sim. Então, eu pego a neurociência e aplico na educação. É essa a diferença. Então, eu vejo assim, bom, o adolescente ele ainda não tem o córtex pré-frontal amadurecido. O que eu tenho que fazer na sala de aula para que ele contenha o impulso dele? Quais são as habilidades que eu tenho que desenvolver? Quais as estratégias que eu tenho que usar? Como mãe, como pai, como professor, como colaborador, como especialista, para que ele consiga desenvolver essas habilidades. É isso que a neurociência traz, entendeu a diferença? Porque a psicologia ela vai fazer uma terapia, ela vai pegar um problema ali que o aluno tiver e vai trabalhar um mecanismo de ajuste de defesa do aluno terapeuticamente. A neurociência não, ela vai trazer referências para a prática pedagógica. A neurociência aplicada à educação, né? Sim. Tem diferença. Então, nessa perspectiva, não é? Levando então aquilo que estavas a falar, a neurociência será muito bem-vinda nos conteúdos académicos dos professores, ok? Sim. Cá em Portugal nós até falamos a palavra docentes, mas eu até vou um bocadinho mais além. Docentes e pessoal não docente, porque as assistentes operacionais, ou seja, as pessoas de apoio ao professor, necessitam também de ter esta pequena, entre aspas, formação, ou não? Sim, porque aqui no Brasil também não há, em muitas das universidades, a formação em neurociência, mas é importante porque outro dia me perguntaram, Maria João, quem se beneficia da neurociência? E eu falei, todo mundo que tem cérebro. Porque se você sabe como o cérebro funciona, né? Uhum. Eu gostaria, por exemplo, eu gosto de saber como meu intestino funciona, como minha visão funciona. Não preciso entrar no detalhe, mas, por exemplo, eu vi que não está funcionando muito bem, eu vou lá e coloco um óculos, né? Eu tenho que saber, eu tenho um especialista que me diz assim, ó, se você colocar o óculos, isso vai ajudar. A neurociência também traz algumas pesquisas e diz assim, ó, se o aluno dormir bem, ele vai fazer
ele vai aprender o conteúdo e à noite ele vai consolidar esse conteúdo. Eu estive a ler no outro dia que dormir bem até pode ter dificultar a generosidade do adulto. E não é só a criança, ou seja, adulto. Atenção, como é que o dormir, ou neste caso, o dormir mal, vai afetar a nossa generosidade? É maravilhoso perceber isso. E só que com as neurociências soubemos disso, não é? Exatamente. Então, assim, não só dificulta a nossa aprendizagem, mas a generosidade, dificulta a concentração, dificulta a atenção, dificulta a tomada de decisão. Então, tem um monte... É uma coisa simples, dormir. Dormir o suficiente e bem. Outra coisa, se alimentar de manhã antes de ir para a escola. Porque a gente sabe que o cérebro, ele, apesar de ser 2% do nosso corpo, né, ele consome 20% da nossa energia. Então, quando a gente fica 10 horas sem se alimentar, a gente é como um carro sem combustível. Né? A gente precisa da alimentação e a neurociência traz isso, porque quando você também tem dificuldade na tomada de decisão, na concentração. Isso é uma coisa pequenininha que a neurociência traz, porque ela traz assim, quais as estratégias que dão mais certo para a aprendizagem, né? Como você estuda, como você ensina, como você deve avaliar. Isso é muito importante, porque realmente a forma como o ensino neste momento está, tanto no Brasil como aqui em Portugal, é muito o repetir. O repetir é bom, que o cérebro aprende através da repetição, mas repetir sempre o mesmo, ou seja, a temática que se deu o ano passado é dada este ano, os PowerPoints ou os diapositivos utilizados pelos professores de há 10 anos atrás continuam a ser utilizados, e a criança, o jovem já cresceu, já atualizou, já é diferente, mas o método é igual, feito pelo professor. Então, pior, né? A estratégia é igual, mas a forma como a gente ensina ainda é um ensino meio enciclopédico, né? Como era no século XIX. Então, a gente tem hoje em dia acesso ao conteúdo de uma maneira diferente. Por exemplo, eu, quando era pequena, eu tinha as enciclopédias em casa, então o conteúdo eu aprendia pelo professor. Hoje em dia, qualquer mobile, né, qualquer celular tem acesso a muito conteúdo. O que o aluno precisa ter? O conteúdo? Não, ele precisa saber qual conteúdo vem de uma fonte que é confiável. É uma diferença disso, porque a gente achava... E decidir qual o conteúdo que quer. Exato. E assim, então, assim, tem que mudar um pouco a função da pedagogia, a função do professor, não também entrar num outro extremo de, então a gente não precisa ensinar nada, né? O conteúdo não é importante. Não, o conteúdo é muito importante. O conteúdo da escola é muito importante porque ele resume toda a aprendizagem, todo o conhecimento da nossa civilização, do ser humano. É um resumo disso, e a gente tem que passar para as gerações futuras. Tenho uma pergunta sobre isso, porquê? Porque eu não sei se concordo totalmente com isso. Uma das dificuldades que eu noto nos jovens é exatamente perceber a utilidade de alguns conteúdos. Ou seja, será que também que os conteúdos também necessitariam de uma atualização? Não estou a dizer tirar todos, mas reestruturar, sabes? Enxugar. Reestruturar aquilo que é efetivamente importante, aquilo que efetivamente faz parte da nossa história de civilização e colocar aquilo para a prática. Ou seja, meus amores, estamos a aprender isto porque é útil para isto e isto e isto. Faz sentido? Faz muito sentido. Porque, assim, primeiro, menos é mais. É melhor aprender uma coisa bem aprendida do que muitas coisas superficialmente. Então, você tem que dar uma enxugada no conteúdo, que a gente quer dar tudo, e tudo a gente não consegue. Né? Então, alguém aqui falou
É muito importante essa fala de vocês, porque eles veem pedagogos que não têm esse conhecimento, veem pedagogos gritando com as crianças e achando que vai adiantar, e não têm conhecimento do que está acontecendo. Exatamente, é o que a gente estava falando. Primeiro, a gente vai com a neurociência, e eu estava falando com a Maria João antes de começar, tanto os professores quanto as escolas estão numa zona de conforto, né? Eles não querem mudar muito porque, talvez não seja conforto, mas talvez seja segurança. Os pais também. É uma área que a gente conhece. O que vem, o que a gente precisa fazer, a mudança que a gente precisa fazer, ninguém sabe se vai dar certo, ninguém sabe como, né? São muitas perguntas e a gente não está seguro quanto a isso. Então, a gente tem que se unir, os adultos que estão há mais tempo nesse planeta têm que se unir, né? E tem que ver, primeiro, a gente tem que reorganizar esse conteúdo, tem que talvez enxugar algumas coisas, a gente tem que ensinar habilidades e competências que a gente está deixando de ensinar, como as socioemocionais, como as funções executivas, né? A gente está esquecendo de ensinar algumas habilidades, até a habilidade de estudo, né? De você ser crítico diante de um conteúdo. Então, assim, a gente vai ter que se rever, né? E não vai ser fácil, nem para os professores, nem para os pais, nem para os especialistas. Mas quem está gritando, quem está anunciando essa mudança e pedindo, são os jovens, são as crianças, que não gostam da escola, que não acham interessante, que se questionam se precisam mesmo aprender o que estão aprendendo. Então, assim, é uma forma de grito, de pedido de socorro, né? Sim. Eles não estão mais conseguindo se satisfazer com a educação. Está quase a chegar, sabes, aquilo que eu sinto é quase a roçar o desespero, sabes? Aquilo que eu sinto enquanto mãe, não tanto enquanto profissional, porque eu sou educadora de infância, cá em Portugal existe essa separação, no sentido de educador de infância é uma faixa etária desde os 4 meses até aos 6 anos, depois professor do primeiro ciclo, dos 6 até ao final do 4º ano, e depois os docentes, não é? Apesar de eu também ser docente, mas, enfim, há esta separação assim de nomes, mas para te dizer que aquilo que eu sinto enquanto mãe é um desespero muito grande, não só dos meus filhos, mas do grupo de amigos, mesmo a malta que tem boas notas, atenção, malta que gosta de estudar, ok? Porque há aqueles que são assim mais legalize, não é? Mas mesmo o pessoal que gosta de estudar e gosta de participar, começa a sentir um desespero em ir para a escola. É uma chatice, e aquilo que eu falei-te, e vou aqui repetir, porque realmente foi por isso que eu te chamei para a ecologia, porque necessito de alguém expert em ciências de educação aplicadas, não é? No sentido de que é necessário que os docentes percebam que a relação que têm com o aluno vai determinar o sucesso desse aluno, independentemente da responsabilidade que o aluno tem, porque tem, eu sei disso. Mas quem é o adulto da relação é o docente. Não é? Agora, Maria João, só uma coisa. Eu assisti mais de 200 aulas. Eu fui diretora, eu entrei em várias aulas. É muito chato. Eu, adulta, que gosto de estudar, achava chato. E eu imaginava os alunos naquelas aulas. Então, assim, a gente vai ter que... Não precisa ser um show, não precisa virar... Mas, assim, não dá para ser toda aula assim. E alguém aqui está perguntando assim, então quer dizer que se tiver na pedagogia, neurociência, as crianças talvez aprenderiam mais assertivamente? Eu acho que se a gente soubesse como o cérebro das crianças funciona, como cada faixa etária responde ao aprendizado, como a gente deve ensinar cada faixa etária, que é o que você falou, né? Muita gente... a faixa etária é diferente, a gente tem que se especializar. Uma outra pessoa falou assim, meu filho tem um diagnóstico aqui e não quer ir para a escola por consequência de profissionais não capacitados para acolher crianças com transtorno. Então, você imagina, quem não tem dificuldade já está achando chato. Quem tem dificuldade, gente,
porque os especialistas mal sabem trabalhar, às vezes, com as crianças que não têm dificuldade, imagina com aqueles que exigem uma atenção mais individualizada. Gente, não é difícil, é só formação. Falta formação para esses professores. Exatamente. E eu acho que uma aceitação mesmo da sociedade, dos pais, das escolas. Sabes, né? aquilo que eu noto também é a minha percepção, não posso dizer que é o geral, mas enfim, não é? Muitas pessoas vão para a docência como, ok, é mais uma opção que eu tenho, vou dar aulas, sou, sei lá, biólogo, e então vou dar aulas de ciências. Ou vou dar aulas de biologia. Só porque sim. E até tem a capacidade, tem a parte do conteúdo, que bom, muito bom. Contudo, falta a parte da relação, falta perceber como é que aquela faixa etária, 10 até aos 11, por exemplo, não é? Ou 10, 12, 14, ou depois até aos 15, 16, 17, como é que aquela faixa etária trabalha, não é? Como é que está aquele cérebro? Por isso, para mim, faz-me todo o sentido, e eu senti essa necessidade na formação enquanto educadora. Porque tudo aquilo que eu aprendi foi depois de já ter a formação de educadora. Não é? Fui pesquisar, fui ler aqueles livrinhos maravilhosos da Marta Relvas, que tem... A Marta é uma querida. Que tem muito assertivamente, não é? Com muito foco em relação à pedagogia, mas não chega. Não é? Tanto que eu já te disse, o meu futuro, eu queria muito no futuro tirar o mestrado de neurociências, porque me faz tudo. Aqui nem tinha, aqui no Brasil não tinha, nem pós, nem mestrado até há pouco tempo atrás. Eu estudo há 20 anos, mas não tinha nenhuma pós e mestrado nessa área. Agora que está começando a vir. Então, vocês veem que é uma ciência, gente, e assim, a gente costuma falar, a responsabilidade dos professores, a responsabilidade da escola, a responsabilidade... Não, vamos pensar que é uma ciência recente. Ela começou na década do cérebro, que foi ali pelo ano 2000 nos Estados Unidos. Antes disso, a gente não conseguia ver o cérebro em funcionamento. Então, também é uma coisa que está iniciando. A gente consegue ver o cérebro funcionar, o cérebro lendo, o cérebro meditando. A gente tem a tomografia funcional que está começando. Não vamos pensar assim, não é uma filosofia que tem aí quantos anos? 2000 anos a filosofia, né? Que começou com talvez antes de Cristo, né? Mais que 2000. Então, pensem que é uma ciência muito recente, mas ela traz boas novas para a gente. Ela fala exatamente o que você falou. Vamos fazer com que esse aluno ele consiga. Ninguém falou que não vai ser chato, porque não é fácil educar, não é fácil aprender, não é uma coisa como jogar videogame, nunca será, né? Mas pode motivar o aluno através de uma curiosidade, né? Através da criatividade. Então, assim, talvez a gente tenha que mudar um pouco a perspectiva da educação, porque, Maria João, não sei aí em Portugal, mas aqui no Brasil, e eu acho que no mundo no geral, a gente tem uma preocupação em atender às demandas da sociedade na escola. Sim. Só que, será que a gente está atendendo quando a gente traz inovador? Porque essa sociedade está inovadora. Será que eu tenho desenvolvido habilidades no meu aluno para ele trabalhar num Google, por exemplo? Ou com games para mobile? Será que eu tenho desenvolvido no meu aluno uma postura falante para ele ser um influencer, por exemplo? Ou para ele ter criatividade para fazer um post diferente? Não que esse seja só o mundo, mas também existe esse mundo. E é um mundo, né, que tem monetizado, né? Sim, sim, e lá está, é a atualização da sociedade. Porque aquilo que eu noto, e muitas vezes acontece, imagina, uma turma, tem vários professores, não é? Um professor utiliza o telemóvel e fazem jogos com a turma sobre a matéria. A seguir, uma hora depois, vão para outra disciplina e o professor não deixa que ninguém utilize o telefone. Então, há aqui também
como disseste há pouco em relação até à história, não é? Desde 2000. Então, há muita coisa que necessita ser feito, mas existe também esta balança desequilibrada de há docentes que já estão a fazer alguma modificação e há outros que ainda estão muito lá atrás. Eu digo lá atrás, não é no mau sentido, é lá atrás no sentido de um professor do antigamente, que chega, diz boa tarde, começa, como eu costumo dizer, a vomitar a matéria, o aluno está sentado, só tem que ouvir para depois reproduzir no teste. Isso é um bom aluno. A gente fala aqui que esse professor é um dador de aula. Ele dá aula. Dador, boa. É dador isso. de aula. Eu acho que essa aula também dá dor nas crianças. mas eu acho assim que a gente não vai conseguir essa mudança só com a formação do professor. Acho que é essencial a formação do professor, mas também acho que é essencial que os pais percebam a diferença. E é o que nós havíamos falado antes, Maria João. A gente está num mundo, talvez, de extremos. Ou as pessoas são permissivas demais com os filhos, ou as pessoas são exigentes demais com os filhos. E talvez a gente tenha que chegar no meio termo em que a gente tenha que continuar trabalhando o respeito, a disciplina, o estudo, e até a frustração mesmo, né? Porque faz parte. Mas ao mesmo tempo não seja tão agressivo, né? Então, assim, eu acho que a gente tem que chegar no meio termo, e isso na sala de aula também. Então, o professor não é para mandar calar a boca, mas também não é para gritar com o aluno e ficar fazendo chantagem com a nota, mas também não é um professor que deixa fazer o que quer, que não dê limite, que não ensine, né? Porque a gente tem também aqueles professores, eu não sei o que aconteceu aí durante a Covid, mas aqui a gente tinha professor que fingia que dava aula e o aluno fingia que aprendia. Sabes que eu com a Covid eu vi isso, mas aquilo que eu tive a certeza foi do desespero do meu filho, principalmente o mais novo, nas aulas. Só para teres noção, o Miguel ficava daqui para cima mudo, calado, sabes? Nas pernas ele tinha sempre uma bola de futebol, ele é jogador, ele é federado, e então tinha sempre a bola, e a bola estava com as perninhas a dar com a bola, sabes? Mesmo a necessidade de movimento, mas daqui para cima estava impávido e sereno. Ou seja, eu comecei a pensar, bem, se tu aqui em casa estás assim, e estás a tentar deixar a energia passar e a frustração, não é? Aquela seca, através do movimento das pernas com a bola, na escola tu não tens isso. E como é que tu fazes? E eu perguntei-lhe isto. E a resposta dele, eu fiquei mesmo muito sentida. A resposta dele foi: sabes como é que eu faço, mãe? Eu sofro. E só de me lembrar outra vez disso, uma pessoa fica assim com a lágrima no olho, sabes? Porque realmente isso dói uma mãe ouvir isto. Ainda mais eu, sendo educadora. Eu que defendo a escola, a educação, as boas práticas. Então, ter um filho de 14 anos, está quase a fazer 14, tem 13 ainda, vá. Dizer uma coisa destas, ele desde o pré-escolar, desde o jardim de infância, que ele diz que sofre na escola. E o sofrer não é bullying, não é nada disto, é não me respeitam, não me ouvem, não querem saber aquilo que eu sinto. Ele tem um temperamento mais introvertido. Ok, tudo bem, ninguém tem que adivinhar. Mas ele passa lá mais horas na escola do que passa em casa. Cá em Portugal é assim, à escola o dia todo. Ok? Então ele passa lá mais horas do que passa em casa. Não podem os professores dizer que não conhecem os alunos. Eu não concebo isso, sabes? Sim. Tenho muitas turmas. Ok, tens muitas turmas, mas tens aquela turma mais do que uma vez por semana. Muitas horas semanalmente. Muitos dias do ano, não é? Então, não podem dizer isso. E aquela pergunta que eu queria fazer é, para mim, a cereja no topo do bolo, sabes, Cátia? Que é, a ciência ajuda ao professor estabelecer uma melhor relação com o seu aluno para que o aluno consiga ter um maior sucesso escolar, não esquecendo da sua responsabilidade enquanto aluno de querer aprender. Atenção, também, está bem? Mas será que a neurociência dá-nos
a nós, adultos e docentes, estas ferramentas e a perceber como é que a criança pode aprender, ou de que forma é que melhor pode aprender, ajuda-nos disso? Então, a neurociência sozinha não dá, mas a neurociência, como uma ciência que integra outras ciências, consegue. Ela consegue com a medicina, porque a gente tem que saber que esse aluno e esse professor tem que ter uma saúde mental, né? Então, a psicologia, a psiquiatria, a medicina tratam disso. A pedagogia trata das estratégias. A gente tem estratégias baseadas em evidências hoje em dia, visible learning. Então, você tem ali estratégias que funcionam. Alguém chegou e pegou várias pesquisas no mundo inteiro e falou: essa aqui funciona, essa aqui funciona, essa aqui não funciona, essa aqui funciona. Enfim, a gente tem esses dados hoje em dia. E a gente tem como o cérebro funciona em cada idade, em cada faixa etária, como é que ele aprende melhor, como é que ele vai se desenvolver, quais habilidades que eu tenho que desenvolver. Se a gente juntar todas essas informações, né, e o professor vai ter que estudar, e o pai, e a gente vai ter que chegar aos pais e explicar para eles o que a gente está fazendo. Alguém aqui falou assim: a gente vai ter que destruir tudo e começar tudo de novo. Acho que não, mas eu acho que a gente precisa, talvez, começar a questionar o que a gente está aceitando, sabe? Talvez uma coisa que você falou, Maria João, que para mim é tudo. E eu falava, quando eu fazia formação, quando eu faço formação em escola, e eu falo para os professores, é assim: se o seu aluno não está aprendendo, se ele não está sentindo que... Se você sente que essa relação não está funcionando, pergunta para ele, fala com ele, escuta ele. Porque o professor também não tem que ter uma humildade pedagógica de ver se está funcionando, gente. Porque não adianta, a gente não é, o professor não é, e eu falo porque eu sou professora, a gente não é o detentor da sabedoria. A gente não sabe tudo. Quando você eu trabalhei em escola durante muito tempo, do infantil até o ensino médio. E muitas vezes escutando os pais, escutando os alunos, escutando os professores, a gente revê, né? Então, isso serve para quem tem um diagnóstico e para quem não tem. Porque quando você tem um feedback ali do aluno por exemplo, aquilo que você falou do seu filho, esse professor eu vou cumprimentar porque esse me respeita. Vamos parar e ouvir isso. Então, quer dizer que esse respeita e os outros não respeitam. O que é respeito para o seu filho? Como ele não se sente respeitado pelos professores? Né? Vamos pensar como adultos, por que a gente está passando uma mensagem de desrespeito para esses alunos? Será que a gente está gritando demais? Será que a gente está fazendo uma chantagem com nota? Será que é só a nota que importa? Será que a avaliação é para rever o que ele não aprendeu ou é só para botar um carimbo de que ele é 10, ou ele é 8, ou ele é 7? Uhum. E sabes que muitas vezes o desrespeito é uma das causas para os professores apontarem o dedo à turma. Uhum. Ok? Esta turma desrespeita o professor. E eu ouço, não é? Ok, como assim? Porque estão sempre a contestar. Sim. E o meu pensamento foi: que bom. Sabes? Tipo, que bom. Eu tive uma professora, eu tive na reunião, não é? Na reunião dos meus filhos, uma das reuniões que passou, um grupo de professores, não é? As reuniões, porque eu sou a representante dos pais este ano, então, pronto, não é? E eu ouvi uma professora a dizer esta frase, que para mim não pode acontecer, que foi: eles não obedecem a ordens. E a minha resposta foi: ainda bem, professora, eu não quero que o meu filho obedeça só porque sim, eu quero que ele obedeça e perceba o que está a fazer. Porque existe esta diferença da obediência cega e a obediência que é útil no sentido cívico da palavra, no sentido humano. Eu gosto muito da palavra ecologia, sabes? Porque a ecologia de respeito, né? É exatamente, sou eu que vivo em sociedade, no coletivo, não é? Então, o que é bom para mim, o que é bom para ti, o que é bom para todos, não é? E isto, viver em sociedade, é exatamente perceber as regras, obedecer o que tem que ser feito, tudo mais. Claro que sim, mas há que entender isso, não é? Há que sentir a utilidade disso.
E quando um professor dá este tipo de resposta, não é? De não obedecem, eles estão-se a portar muito, eles estão muito faladores, muito, como é que foi a palavra? Muito desassossegados. E eu perguntei, qual é que acham que é a causa? A adolescência. E eu, ok, e o que é que vamos fazer sobre isso? Os pais têm que falar com eles. Ok, só os pais? E aí, Porque Maria João, aí faz uma reunião de professores, coloca 40 professores, vê se eles ficam quietos 4, 5 horas, sem falar. Eu faço formação, eu vejo que eles não fazem, não ficam parados. É difícil para um adulto ficar parado, obedecendo, eles levantam. Então, assim, eu acho engraçado, porque assim, para que existe professor? É um adulto de uma geração mais velha que está aqui para ensinar uma geração mais nova, certo? Para que existe escola? Para os alunos aprenderem. Esse adulto está garantindo essa aprendizagem para esse aluno? Ele está olhando para essa criança e está garantindo que ela aprenda? Não, não está. As crianças não estão aprendendo. O que elas fazem? Elas usam a memória de curta duração, que aí a neurociência vem, e elas pegam o conteúdo que o professor deu e jogam na prova. No ano seguinte, eles não lembram mais. E aí falam assim: ah, professor do ano passado não ensinou. Ele ensinou, só que o aluno não aprendeu, porque não foi para a memória de longa duração. O que tem que fazer para o conteúdo chegar na memória de longa duração? Tem que ser significativo, tem que fazer diferença para a vida dele, ele tem que notar que aquilo é importante para ele aprender. O cérebro, toda noite, pega uma peneira e tira o que não é importante. Ele peneira poda as neural. informações. A poda neural acontece em alguns momentos da vida, mas essa noite não é uma poda, mas pega todas as informações que você teve e fala assim: essa é importante, essa não é, essa é importante, essa não é. Qual é o sinal de que aquela é importante e a outra não é? É a repetição, uma das coisas, né? Não a repetição chata, porque quando está repetindo de forma chata, você não presta mais atenção, mas é onde você presta atenção. Então, por exemplo, eu vou dar um exemplo simples, tá? Você falava para o seu filho escovar os dentes todos os dias, quando ele era pequeno. O dentista também falava. Quando ele no dentista, ela também falava. Na escola, eles também falaram, certo? Em vários lugares ele viu desenho onde falaram que era. Então tinha muito essa informação: escova o dente, escova o dente, escova o dente. Nas propagandas de a pasta dental falavam. Então o cérebro fala assim: isso é importante. Isso ainda não garante que ele escove os dentes todos os dias. Mas a informação veio de vários canais, e aí o cérebro. Vários focos, não é? Vários focos. Vários formatos diferentes, né? E é isso que a gente tem que garantir na escola, que essa informação venha e fale para eles assim: olha, por que é importante você saber disso? Por que a humanidade tem que saber disso? Por exemplo, por que história é importante? Para a gente não repetir os erros do passado. É importante a gente saber. Por que cálculo é importante? Eu falo para os meus alunos assim: pelo menos para você saber, quando você receber seu salário, se a conta está certa. Quando você vai no supermercado, então, assim, tem que saber a importância daquilo para a vida dele. Né? Ah, mas eu faço na calculadora. Ok, e se acabar a pilha da calculadora? Algumas coisas básicas, mas, por exemplo, você pegar logaritmo e querer dizer para o menino que aquilo é importante, sendo que ele não vai usar nunca. Nunca. Eu fui atrás do logaritmo porque me traumatizou, Maria João. E aí eu descobri que a gente usa para calcular terremoto, vulcão, na matemática financeira se usa também em alguma coisa, e eu prestei atenção no logaritmo, sabe quando? Quando eu fui aprender alguma coisa de audição, que tinha ali um cálculo logarítmico. Mas assim, antes disso, nunca na minha vida eu tinha usado, e se eu precisasse usar, eu ia usar a calculadora com certeza. Outra coisa, se a gente pegar os adultos da escola, vamos pegar os professores, que são os adultos sabidos, vamos aplicar uma prova do último ano da escola para todos eles, de todas as áreas. Ui.
Vamos ver se eles sabem responder todas as áreas. Eu garanto que talvez a área deles eles saibam, mas e as outras? Porque a gente está dizendo para esse aluno que isso é importante para a vida dele. Por isso é que eu há pouco te falei sobre a reestruturação dos conteúdos, sabes? Porque Claro. realmente há muita coisa que a criança, o jovem não consegue encaixar porque não entende a utilidade daquilo. Porque os jovens de hoje, lá está, a sociedade atualizou, a sociedade enquanto ser humano atualizou, mas os conteúdos da escola ficaram iguais. E a malta agora questiona. Não é? Não ficam calados como nós ficávamos antes. Eu ficava muda e calada também. Eu também. Eu tive um professor, olha, só para teres a noção, o meu primeiro professor, eu ainda me lembro do nome dele, foi meu professor do primeiro e do segundo ano. Quando eu era adolescente, estava no metro com a minha mãe e senti o perfume dele, eu tremi e agarrei-me à minha mãe com medo. Ok? Então, a minha história da escola não foi assim um mar de rosas. Eu nem sei bem como é que estou na educação, mas se calhar é mesmo para dar voz às crianças, pelo menos as mais pequeninas, mas dando continuidade, porque realmente os filhos ajudam-nos nisso. Mas aquilo que aconteceu foi, o pessoal agora, os jovens, questionam, querem saber porquê, querem saber para que é que serve, querem saber o que é que se passa no outro lado do mundo. Fazem perguntas sobre aquilo que vê nas notícias, aquilo que vê nos telemóveis, não é? Nos Googles, nos TikToks, nos Instas, nos Faces, enfim. E isto era uma boa fonte de informação para um professor que realmente quer estabelecer uma boa relação com o aluno. É, ok, o que é que tu me trazes? E a partir daquilo que tu me trazes, vou-te dar aquilo que tenho para te dar. Porque é juntar o foco daquilo que tu queres, do teu interesse, e juntar o conteúdo que eu tenho para te oferecer, porque sou teu professor. E eu não vejo isso nos professores, eu vejo exatamente o contrário, que é, estás a fazer muitas perguntas, não, tens de estar calado e ouvir o que eu tenho para te dizer, porque aquilo que eu tenho para te dizer é que é certo, é que é útil, é que é bom. Diz o aluno, diz o professor, não diz o aluno, sabes? Então, enfim. Deixa eu te dar um exemplo de adultos agora, né? Porque eu adoro pegar essas dificuldades da escola e transportar para o nosso mundo. Está acontecendo uma Copa. Você sabe que eu gosto muito de futebol. O que aconteceu? Eles proibiram as manifestações dos jogadores a favor, minha gata, a favor do LGBT, a favor, né, contra o preconceito, eles proibiram isso. Sim. Ok. O que os jogadores fizeram? A seleção da Alemanha foi lá, tapou a boca. A seleção da Inglaterra ajoelhou. A seleção do Irã não cantou o hino. Eles desobedeceram. E até não sei em que seleção é que foi, nas chuteiras, na parte da sola da chuteira, tinha lá. Isso eu não vi. Tá vendo? Eu vi. Então, depois você me conta qual foi. Então, assim, os adultos dão um jeito de se manifestar quando eles são contra. Por que os alunos não podem? E assim, gente, eles não estão lá, eles vão para a escola. Eles querem, eles são curiosos. Dê alguma coisa que interessa, eles são curiosos. Também, tá, então se a gente só vai fazer o que eles querem. Não, não é só o que eles querem. Mas a gente vai despertar a curiosidade deles. E como? Eu posso chegar, sendo professor, e falar assim, olha, gente, eu tenho que ensinar essa matéria aqui, é chata. Vamos tentar ver um jeito de aprender. Vocês querem me dar vamos ter uma ideia, uma estratégia? Isso. Você sabe que outro dia um professor de história me falou que tem trabalhado história com meme? Você sabe? Aí chama meme também, né? Sim. Então, tem trabalhado história com meme, porque tem umas histórias que são... tem uns memes que falam de coisas de história, né? Tem memes. As minhas duas gatas estão aqui, eu estou de olho, porque uma vai brigar com a outra daqui a pouco. Eu não sei ainda como é que o meu não apareceu, porque cada vez que eu ligo aqui as luzes, o meu gato mais velho aparece. Gostam, eles gostam. Então assim, você tem que questionar esse tipo de coisa, e você tem que fazer com que eles... Eu tinha um professor de história, eu tenho histórias fantásticas de professores fantásticos, professores que se
na pandemia foram além do que deviam, né? Mas, assim, durante a vida desses 38 anos, eu tenho histórias fantásticas. Tinha um professor de geografia que a matéria dele não era agradável para os alunos. E aí a gente chegou a uma conclusão que a avaliação final do trimestre era fazer um jogo de tabuleiro com a matéria. Você não imagina cada jogo que saiu com a matéria, porque para jogar o jogo do tabuleiro, você devia saber a matéria. Então, os alunos aprendiam. E aí, no final, eles faziam os pais jogarem com eles. Ou seja, os pais também aprendiam a matéria. Eles jogavam entre eles. Então, que coisa mais rica que essa avaliação? Fazer um jogo de tabuleiro. Olha que coisa... É maravilhoso, sabes? Agora estavas a falar e veio-me à memória um dos pressupostos. Eu já te disse que eu gosto muito da programação neurolinguística, e veio-me à cabeça o pressuposto da flexibilidade. Tem mais sucesso na relação com o outro aquele que for mais flexível. E a flexibilidade é exatamente perceber, ok, eu vou para aqui, vou para ali, que estratégias vou utilizar, que ferramentas vou usar. A quem é que eu vou pedir ajuda caso necessite? Não é? Isto é tão bom. E aquilo que eu noto é que nós, adultos, docente ou não docente, sabes? O ser humano no geral, vamos ser mais flexíveis e utilizar a nossa criatividade. Não é? Ser flexível é exatamente isto. Olha, é exatamente isto. A ecologia chamar uma Kátia, não é? Das ciências, das neurociências aplicadas à educação, para falar um bocadinho sobre isto. A relação que é tão importante, o adulto perceber que é necessário haver uma relação, uma conexão com o seu aluno. Não estão lá, não são professores aqueles que estão lá e que vão lá só dizer a matéria, mas sim aqueles que conhecem efetivamente o aluno. E depois cá em Portugal eu sei que muitos dos professores vão me dizer assim: mas eu tenho muitos relatórios para fazer, eu tenho 5 turmas e são 30 alunos. E eu, ok, eu percebo, eu sei disso, eu sei que há muita papelada que nós professores temos que fazer. Muita. Eu sei disso, mas mais uma vez eu volto à mesma, a pôr o dedo na ferida, que é: foste tu que escolheste ser professor. E escolher, esta tomada de decisão, tem que ser também com uma tomada de consciência do que é ser um professor. Com tudo isto, com trabalhos para casa que temos, nós trabalhamos muito em casa, é um facto. Se é bom ou não, enfim, vamos ter que gerir esse nosso tempo e essa nossa vida, não é? Que há muito papel que podia ser retirado, ou então junto para fazer menos papel, menos relatórios, é um facto também, mas fomos nós que escolhemos esta profissão, não é? Ninguém nos empurrou. Mas, Maria João, eu acho que a gente tem que fazer a escolha de cada um, você tem toda a razão, da mesma forma que a escolha é ter o filho, né, e ser responsável por essa educação. Então, os adultos escolheram essa função, a função de educar, a função de... Existe um provérbio, eu acho que eu sei de onde vem, mas fala o seguinte, que é necessário uma aldeia para educar uma criança. É africano, é um provérbio africano. Então, nossa aldeia não está educando a criança. E o que a gente está fazendo é ficar jogando a responsabilidade de um para o outro. E a gente tem que parar de fazer isso. E eu gosto de falar que a gente que está mais tempo nesse planeta, a gente que é mais antigo aqui nesse planeta, a gente tem que se unir, porque a gente não está educando as gerações que estão chegando. E aí começamos a ver algumas coisas, por exemplo, em escolas, o racismo, né, os alunos fazendo bullying nos outros, o suicídio, a depressão, o aluno que entra, o jovem que entra, como hoje aconteceu no Brasil, armado em 2 escolas, fere 11 pessoas, mata 3 pessoas. E eu acho que a responsabilidade não é da escola, é do professor, é de todos nós. Todos nós. E a gente tem que parar de ficar apontando o dedo, a gente tem que começar a ver o que cada um pode fazer e ajudar todos a fazer. Então, assim, você,
a gente está dizendo assim, gente, tem alguma coisa, o rei está nu. Nós estamos vendo. Isso. Né? Vamos parar de fingir que o rei está nu. A gente está vendo, a gente é aquela criancinha, né, que está vendo o rei de cueca. Não sei como é, fala cueca em É Portugal? cueca, sim, é isso, é isso. Então, assim, nós estamos vendo. O rei está nu. Vamos fazer alguma coisa, gente. Exato. A ecologia nasceu exatamente com esse objetivo. De chegar e todas as semanas estamos, tanto no Insta como no Face, a falar sobre educação e para a educação. Para pais, para professores, para pessoal não docente, ou seja, para a comunidade, porque há uma frase que eu digo muitas vezes que é educador, não é? Eu sou educadora de infância, mas nós somos todos educadores. Cada adulto que se relaciona com uma criança é um educador. Sim. Porque o relacionamento, o dizer bom dia ou não dizer bom dia, não é? Com ou licença, por favor, desculpa. Todos os adultos têm que fazer isso. Alguém aqui perguntou agora, Maria João, assim, ó, nós, enquanto pais, podemos exigir da escola um plano educacional individual para os alunos que necessitem deste plano? Olha, eu acho que exigir é uma palavra um pouco forte, mas eu acho que uma conversa com a escola, dizendo, por exemplo, a necessidade da formação do professor, e até de uma conversa com os pais sobre neurociência, sobre como o cérebro aprende, sobre estratégias que façam seu filho aprender melhor, porque não é uma escola individualizada. Como é que era a educação antigamente? Aristóteles, né, ele era o tutor do Alexandre o Grande. Então, ele fazia uma escola individual para o Alexandre o Grande. E só os ricos tinham escola. Isso. Chegou um momento em que a escola foi para todos. E aí a gente trabalha mais no coletivo na escola, não no individual. Mas a gente tem que atender algumas necessidades individuais e existem estratégias que favorecem isso, e a neurociência traz essas estratégias. Uhum. Então, é importante que tanto pais quanto educadores, quanto docentes, como fala em Portugal, tenham acesso a essas estratégias que podem auxiliar. É isso. Sim, porque aqui em Portugal o que acontece é, imagina, quando o aluno tem negativas, ok? Então, vê bem, olha, não é para prever, é para pôr o penso na ferida, já sabes, que é quando o aluno tem negativas, é que existe um plano individual. Isso. Aqui também. Quando o aluno tem diagnóstico, é que daí vem... Isso, e assim, também. Vem por exigência dos pais, a lei, às vezes da lei, às vezes... Mas voltando àquela pergunta que eu fiz. O professor é aquela pessoa que ensina. Se o aluno não está aprendendo, ele tem que arranjar estratégias para fazer esse aluno aprender. E não... Porque, assim, eu imagino um oncologista, um médico que trata de ou qualquer outra especialidade, tá? Dentista. Vai lá e fala, esse aqui não escova o dente, então não vou tratar o dente dele. Eu só trato o dente de quem escova o dente. Mas sabes que eu já ouvi professores a dizer que só são professores dos bons alunos. Isso tem muitos. É como um oncologista que só trata alguém que não tem câncer. Ou um dentista que só trata alguém que não tem cárie. Eu sei que é o meu calcanhar daqueles, tenho noção disso, é uma coisa que eu estou a trabalhar já há muito tempo, mas realmente a minha paciência para esses adultos, que ainda por cima são docentes, é pouco ou nenhuma, sabes? Então, para mim tenho bastante paciência, porque eu acho que eles só não pensaram sobre o ofício deles. Se vocês que estão ouvindo aí concordam, manda um coraçãozinho. Se estão concordando com o que eu estou falando, só para ter noção. Porque, assim, eu vejo um professor que não quer ensinar alguém que tem dificuldade, como um dentista que não quer tratar alguém que tem cárie, como um oncologista que não quer ajudar alguém que tem câncer. Porque eu pergunto-me se essa pessoa é feliz, sabes? Eu pergunto-me se essa pessoa é feliz. Eu pergunto muitas vezes sobre isto.
É feliz e dorme bem, Maria João, porque Não às pode. vezes não tem, mas não tem, às vezes, não é culpa da pessoa, não é responsabilidade, às vezes é falta mesmo de informação, de parar e pensar. Está tão acostumado na Consciência. rotina da escola, da burocracia, das notas, do semestre, de tudo mais, que às vezes não para e fala assim: o que eu estou fazendo aqui? Qual é a minha função? Qual é o meu ofício? Né? O que eu preciso fazer para fazer diferença e no mundo? Porque eu acho que a gente vai fazer a diferença no mundo se a gente fizer o nosso papel. Assim como os pais, de vez em quando, têm que parar e pensar assim: eu tenho filhos, qual é a minha relevância no desenvolvimento deles? Eu tenho que ficar só lá no, como diz em Portugal, no telemóvel e aqui no celular? Ou eu tenho que ensiná-lo a colocar o tênis, a amarrar o tênis, a cortar o bife, a conversar, a ficar sentado à mesa, a, a, a falar boa tarde, A boa estar, noite, com licença? a estar, não é? Há os 4 pilares da educação que nos falam sobre isso, não é? Isso, Aprender a ser, exatamente. aprender a estar, aprender a fazer, aprender a viver junto, Conviver. É. não é? Então, por isso é que muitas vezes eu ouço professores, isto ainda continua a acontecer, sabes? Que é, não, a escola ensina, em casa educam. E eu Imagina. fico assim, não pode ser assim, nós somos um ser feito de muitas Mas aí partes. é o dador de conteúdo. Ele Pois. só dá o conteúdo. É que tudo se interliga, não é? O ser humano, não é? Não pode, nós não somos máquinas, agora desliga um botão, agora liga o outro. Nós estamos juntos em tudo, não é? Charles Chaplin falou isso. Nós não somos máquinas, homens é que somos. Charles Chaplin já falava isso. Né? Então, assim, a gente tem que parar e ver que a gente vai ter que pegar esse pessoal e vai ter que ensinar os valores, vai ter que ter uma educação socioemocional, antirracista, sem preconceito, de aceitação, com limites, com respeito. Né? Não é uma coisa, façam o que quiserem, nem é não façam nada, mas uma coisa razoável Como eu aí. te disse há pouco, não é? A ecologia nasceu exatamente para mostrar que não é só o preto e o branco, há toda uma paleta de cores, não é? Há todo ferramentas, não é? Existem muitas ferramentas para nós aprendermos a fazer diferente e fazermos diferente com resultados. E que agora a ciência não é só uma questão de metodologias ou temáticas novas, não é? A ciência vai-nos E mostrar colorido não é mais legal? Eu muito, acho. muito mais, muito mais, É muito isso mais. aí. Muito bom, Kátia. Olha, ficávamos aqui a falar por mais não sei quantas horas, porque lá Ah, eu está. ficaria também, adoro falar. O professor gosta de falar também, né? Mas eu Gosto. gostaria de ouvir aqui o pessoal se concorda, se estão gostando. Eu gosto quando fazem pergunta também. Isso mesmo. E podíamos combinar uma outra vez para ver se o Insta depois nos Vamos, ajuda, para ver se o vamos. Insta nos ajuda, não é? A repetir, e desta vez nas duas vertentes, não é? Porque o pessoal é persistente na coisa. Sim. E depois, E isso, o do StreamYard fica gravado também. Aqui eu vou tentar fica. deixar gravado. De repente Uhum. eu vou separar em pequenas partes para o pessoal ver esse vídeo, Sim. porque eu acho que tem muita Eu vou informação. ver se gravo também, fica gravado na página do Face, lá da Ecologia, e vou ver também se consigo colocar daqui no meu Face. Se Tá você bem? colocar no Drive, num Drive e me mandar, eu coloco no YouTube. Boa, tá bem, tá bem. A Ecologia também está em YouTube, também Então, tem página do YouTube, então coloca no seu, eu colocamos nas coloco no duas. meu e todo mundo vê. Gente, de Maravilha. um jeito ou de outro vocês vão ver, ou no YouTube, ou aqui, a gente vai dar um jeito, tá bom? Eu Exato, é mesmo. agradeço o convite, foi muito bom te conhecer. Quando eu for a Portugal, fazer questão de te conhecer aí. Quando você vier aqui, está convidada para tomar um Ui, café. E, tão gente, bom. é isso. Muito Tão obrigada. bom. Muito obrigada, Kátia, por este bocadinho e por me dar também a mim um bocadinho mais de alento a este caminho que nós estamos a fazer em relação à educação, não é? É realmente o caminhar junto e não separado e nem o criticar, não é? É ajudar a fazer diferente. Porque Isso aí.
o que vai seguir, o que vai ser boa não é só para nós, é principalmente para a malta nova, para os jovens, não é? Para as crianças. Sabe o que eu falo, Maria João? Que foi uma vez, meu marido nem lembra, mas foi ele que falou para mim. Ele falou assim que o mundo é uma bacia de água gelada e nós somos as gotinhas de água quente. Talvez a gente não aqueça a bacia, mas a gente pode deixar morninha. Exato, é isso mesmo. É isso mesmo, é isso mesmo, Kátia. Muito obrigada por teres aceito o convite. Um beijinho gigante aqui de Portugal para ir para o Brasil. Muito obrigada. Brasil para Portugal. Aí não sei que a gente se pegue na final, espero que o Brasil vença, mas. Exato, amigos, mas o Portugal joga melhor, tá? Mas tá bom, a gente vai ver no final como é que vai ser. Um beijinho muito grande, Kátia. Obrigada. Tchau. Fica bem.